Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa visita pela história da literatura brasileira. Para você que está acompanhando aí o nosso canal, você deve estar se perguntando assim, nossa, mas por que está tão longo, por que está demorando tanto, os vídeos são tão espaçados, fica um tempo sem vídeo, já podia ter acabado essa trajetória pela história da literatura brasileira, né? Então eu quero pedir desculpas a cada uma de vocês e a cada um de vocês e pedir, por favor, que vocês continuem acompanhando o nosso canal e o nosso trabalho. Mas é que acontece, são as vicissitudes da vida. Às vezes não dá tempo de gravar, às vezes eu não consigo gravar com o cuidado e o carinho que eu sempre quero ter com os vídeos aqui do canal, por conta de trabalho, enfim, questões da vida, além daquela velha história que eu sempre falo, né, de será que eu devo continuar falando dessas coisas com o país do jeito que está, enfim, um canal que fala de literatura parece uma coisa às vezes meio alienada, apesar de eu sempre tentar puxar em alguns vídeos alguma temática relativa à nossa questão política atual ou à nossa história política, como eu estou fazendo com essa série de vídeos. Então, mais uma vez, eu tento, né, fazer as coisas com uma certa frequência e tudo, mas esses espaços aí vão acontecer mesmo por conta do cotidiano e da rotina da gente, tá bom? Mas eu quero reforçar que o nosso objetivo e a nossa meta é sempre fazer um trabalho cuidadoso e carinhoso para vocês. E caso você esteja chegando no canal agora, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre a história da literatura brasileira, tentando fazer uma análise um pouquinho diferenciada em relação a isso. Não é uma análise muito profunda, porque é isso, eu não sou um historiador, né? Então a análise é muito rápida, né? Mas para tentar trazer alguns elementos um pouco diferentes. Então nós já falamos do quinhentismo, já falamos do arcadismo e do barroco. E no vídeo de hoje nós vamos falar do romantismo, né? Um movimento que surgiu no século XIX, logo após a independência do Brasil, né? Então o marco literário do início do romantismo é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, né? Que marca historicamente o início do romantismo no Brasil. E o romantismo foi um movimento que não foi muito longo, né? Ele nasceu e foi superado dentro do século XIX. Ele teve três fases, podemos dizer assim, né? Três gerações, enfim. A primeira geração, que é chamada indianista, né? Onde as obras, os textos literários exaltavam a figura do herói indígena, as belezas naturais do Brasil, enfim. Que tem como representantes aí principais o próprio Gonçalves de Magalhães, né? O Gonçalves Dias e o José de Alencar. E uma segunda geração do romantismo, que é a chamada geração ultrarromântica, né? Também a geração do Mal Secreto, que é aquela geração que escrevia sobre o amor de uma maneira muito dramática, né? Aquela coisa do amor e da morte, sempre juntos e tal. Cujos grandes representantes foram Aloysio de Azevedo e Casimiro de Abreu. E a terceira geração, que é chamada geração condoreira ou de libertação, né, que começa a falar um pouco sobre as questões da liberdade no Brasil, mas já para o final do movimento do romantismo, já com um pezinho no realismo, né, que fala da questão da abolição da escravatura, enfim, tudo mais, cujo um dos principais autores foi Castro Alves. Então esse é um quadro meio que mais genérico do romantismo no Brasil, e a gente vai analisar cada um dessas três gerações sob o viés um pouquinho ligado à questão histórica. Bom, como eu disse, o romantismo nasceu no recém-independente Brasil, né? A independência foi proclamada em 1822 e o romantismo nasceu em 1836.
Mas, para a gente entender melhor essa coisa dessa primeira geração, dessa exaltação do indígena, das belezas naturais do Brasil, a gente tem que entender um pouco o processo de independência do Brasil, né? A independência foi proclamada em 1822, mas ela já começa um pouco antes, né? Em 1808, a gente não pode esquecer que a família real portuguesa vem para o Brasil, fugindo da invasão napoleônica, né? E o Brasil se transforma na sede do Reino de Portugal. Só que ao se transformar na sede do Reino de Portugal, e com a vinda da família real, o que até então era uma colônia puramente extrativista, né, onde os portugueses vinham para cá recolher, extrair os recursos naturais e mandar para o Império, agora ela precisa mudar um pouco o seu viés e se transformar numa colônia que vai continuar o seu processo de extrativismo, porque o Brasil é um país grande, mas precisa trazer algum foco de desenvolvimento. Afinal de contas, a família real veio para cá. A sede do Reino de Portugal veio para cá. Então começa a haver aí uma espécie de investimento em desenvolvimento cultural, né? Então vem a Academia Real de Belas Artes, né? Os artistas franceses vêm para cá, né? A missão histórica francesa, e que funda a Academia Real de Belas Artes, enfim, Academia de Ciências. Então começa a haver um investimento em cultura, em educação, né? Começa a haver uma espécie de investimento no comércio, com a abertura dos portos, com outras nações, que até então os portos estavam fechados, então é feita a abertura dos portos com outras nações, para comercializar os produtos extraídos do Brasil. Então, o Brasil se torna a sede do reino em uma nação exportadora de matéria-prima, né? E que passa a importar, então, os produtos de outras nações. Só que com isso começa a surgir, então, uma espécie de sentimento de, pô, se a gente é a sede da coroa portuguesa, do reino, não sei o que, total, vamos se libertar do reino, né? E a própria família real portuguesa começa a pensar, pô, a gente não vai poder voltar para Portugal, né? Então vamos ficar por aqui e vamos desenvolver aqui e fazer isso ser nosso, né? Não é à toa que é o próprio Dom Pedro que proclama a independência do Brasil e se torna o primeiro imperador brasileiro. Bom, e aí esse sentimento nacionalista que começa a surgir, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma elite social, intelectual, enfim, né? A gente vive ainda num país onde há escravização de negros, onde há extermínio de indígenas, né? Então a gente ainda vive num país em que as condições sociais são de opressão. Só que agora começa a haver um sentimento nacionalista, porque o Brasil se transformou num país independente. Só que esse sentimento nacionalista não pode ir contra a coroa. E aí o que se faz? Você vai exaltar então as belezas do país, você vai exaltar o que o país tem de vamos dizer assim, de produto comercial, né, de propaganda para os outros países. Então é um país que tem muitas riquezas naturais, é um país que tem um povo pacífico e tudo mais, né? E aí isso então passa a ser exaltado nessa primeira geração do romantismo, que é a geração indianista, que vai exaltar a beleza do índio, que vai exaltar as belezas naturais do país, mas sempre de uma maneira muito exótica, né? Aí vem a segunda geração, e aí o que acontece? Bom, esse processo de exaltação da beleza natural do país e tal, leva a um sentimento nacionalista, mas ao mesmo tempo a um sentimento muito individualista. E essa é uma característica de toda a literatura romântica, das três gerações. A exaltação ao individualismo, aos sentimentos individuais. E isso leva, então, à ideia do tal do amor romântico, né? Do ultrarromantismo, daquele amor impossível, né? De que é melhor morrer do que viver sem amor, não sei o quê.
E aí vem então a geração dos ultrarromânticos, né, que é a Luiz de Azevedo, Casimiro de Abreu, a Luiz de Azevedo não, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. E a gente não pode esquecer que tanto Álvares de Azevedo, por exemplo, como o Casimiro de Abreu morreram jovens, eles morreram com 21, 22 anos de idade. Foi uma geração que morreu muito jovem, essa geração ultrarromântica, né? Aquela coisa de coincidência ou não, é aquela coisa de que a vida não vale muito a pena, né? Já na terceira geração do romantismo, começam a vir algumas ideias abolicionistas, e daqui a pouco eu vou falar por que essas ideias abolicionistas começaram a surgir na literatura, né? Algumas ideias abolicionistas, alguma literatura que vai falar sobre a condição do negro escravizado, né? E aí a gente não pode esquecer, por exemplo, a obra do Castro Alves, né? O Navio Negreiro, Espumas Flutuantes, enfim. Que são obras que realmente falam meio que como uma denúncia da condição do negro escravizado no Brasil. Mas ainda sob um viés mais individualista, mais individualizado, mais sentimental, mais emotivo, uma linguagem mais rebuscada, um retorno, né? Aquela linguagem mais rebuscada do barroco, enfim, uma coisa que exalta o individualismo, apesar de falar de questões sociais, fala sobre um viés muito mais individualizado. Então essa é a realidade do romantismo no Brasil, uma literatura que vai exaltar coisas importantes, como a temática indianista, como a temática da abolição da escravatura, porém sob um viés muito individualizado. E aí eu lanço uma questão. Será que realmente não era uma coisa de o sistema estar permitindo que se falasse disso, mas ao mesmo tempo estar ditando a maneira que se fala disso? É só uma questão que eu jogo. Mas uma coisa que eu acho importante marcar e referenciar em relação ao romantismo no Brasil é que nessa época do romantismo começa a haver a ascensão de alguns escritores e escritoras negros, que eles sim, né, têm um cunho abolicionista, um caráter mais social, mais coletivo, né, e que não aparecem tanto na história, eles não são tão conhecidos como autores do romantismo. Eles foram meio esquecidos pela história da literatura brasileira. Eles são citados em alguns textos, em algumas pesquisas, mas eles não são colocados como os grandes autores ou como autores muito representativos do romantismo no Brasil. E eu vou citar dois autores negros dessa época. O primeiro deles é mais conhecido, Luiz Gama. Luiz Gama nasceu em 1830 e morreu em 1882. Então ele era filho de um homem branco, de um fidalgo português, com uma escrava, com uma mulher liberta, não era uma escrava, era uma mulher liberta, né, mas uma mulher negra. E aí a gente tem aquela coisa, né, do homem branco com a mulher negra, que é colocado na nossa história como uma miscigenação pacífica, né? E a gente sabe que não foi bem assim. E aí eu não estou dizendo especificamente sobre o pai do Luiz Gama, mas que é representativo também de uma situação que acontecia na época, né? De homens brancos terem filhos com mulheres negras. Mas uma coisa é fato, quando o Luiz Gama tinha 10 anos de idade, ou seja, em 1840, o pai dele perdeu o dinheiro que tinha e acabou vendendo o próprio filho como escravo. Então Luiz Gama foi vendido como escravo aos 10 anos de idade. E na casa em que ele trabalhou é que ele conseguiu estudar, né? E aos 18 anos ele vai atrás da própria liberdade, porque é isso, ele era filho de uma negra liberta, então não tinha como e por que ele ser escravo. Então ele foi atrás da liberdade dele, enfim. Então Luiz Gama é um exemplo muito claro de um intelectual negro importante,
mas que é meio... Ele é até estudado na história, mas é meio deixado de lado, né? E uma obra muito legal que eu aconselho a ler, do Luiz Gama, são as primeiras trovas burlescas de Getulino. Ele assina esse livro, essa obra que foi publicada... Há quem diga que foi publicada em 1856, há quem diga que foi publicada em 1859, mas foi por essa época. Ele assinava como Getulino, né? Ele assinava as obras literárias dele com nomes diferentes. Tá? Então vale a pena o Luiz Gama. E o segundo autor que eu quero destacar, que na verdade é uma autora, essa sim, praticamente desconhecida da história da literatura brasileira, que é a Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora maranhense que nasceu em 1822 e morreu em 1917. Ela viveu quase 100 anos. Então, se a gente pensar que os autores românticos todos morreram jovens, né? 21, 22, 30 anos, né? O Luiz Gama morreu com 53, né? Não, com 52. E ela morreu com quase 100. Então, a Maria Firmina dos Reis, a história dela é muito legal pelo seguinte: ela não é filha de um homem branco com uma mulher negra. Ela é filha de uma mulher branca com um homem negro. Então imagina o que a mãe dela deve ter sofrido de preconceito nessa época, porque ela era uma mulher branca enfim, que teve filho, que casou com um homem negro. Né? Numa época em que o Brasil ainda era um país escravocrata. Né? Os escravos ainda não tinham sido, né, a abolição da ainda não tinha acontecido a abolição da escravatura. Então, e ela foi escritora, professora, e é muito interessante a trajetória da Maria Firmina, porque ela foi professora num período em que as escolas oficiais eram para poucas pessoas, e ela promovia salas de estudo, né, salas de aula, onde ela misturava meninos e meninas, brancos e negros, isso em pleno século XIX, gente. Então, a importância dessa figura para o país é muito grande e ela simplesmente é quase ignorada. E para vocês terem uma ideia, o primeiro livro dela, que é um romance chamado Úrsula, que ela publicou sob um pseudônimo, mas não um pseudônimo masculino nem nada, ela publicou como Uma Maranhense, talvez para não sofrer perseguição, enfim, porque é um romance abolicionista. E ele foi publicado em 1859. Então, quase 30 anos antes da abolição da escravatura, ela publica, uma mulher negra, professora, publica um romance abolicionista, estritamente abolicionista. Então vale a pena ler esse livro, vale a pena ler essa obra da Maria Firmina dos Reis, que foi o primeiro romance publicado por uma escritora negra no Brasil, no século XIX. E que é simplesmente ignorado pela história da literatura brasileira, quando a gente vai falar, por exemplo, da literatura romântica. Tá? Então eu queria chamar a atenção para isso, e para a importância da gente começar a mostrar, né, outras autoras e outros autores nessa história da literatura brasileira, para além dos autores. Quer dizer, o objetivo não é aqui tirar a importância dos autores canônicos, né? Ninguém está negando a importância da obra do Castro Alves, por exemplo, ou a importância da obra do Gonçalves Dias e tudo mais. A gente pode questionar o conteúdo, sim, como eu disse, até que ponto ele não estava servindo a um sistema escravocrata, exploratório, enfim. Eu acho que isso a gente tem que questionar, sim. Mas além disso, quer dizer, isso não tira a importância desses autores, a importância literária desses autores. Porém, eu acho que a gente tem que começar cada vez mais a colocar nos espaços de reflexão sobre a literatura brasileira figuras que são esquecidas e que têm uma importância muito grande, como foi o caso do Luiz Gama e o caso da Maria Firmina dos Reis. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal. Se já se inscreveram no canal, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, tragam pessoas para ampliar o nosso público aqui no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, ajudem a gente a continuar com esse trabalho.
tá bom? E eu, como eu disse, eu espero que a gente possa voltar a se encontrar com mais frequência. Vamos ver, aí vamos tentar voltar a fazer os vídeos com mais frequência, certo? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.